Olá, tudo bem? Como você está? Eu quero trazer hoje um ensinamento aqui muito importante para a nossa vida cristã, que é o principal, na verdade, né? Que é o evangelismo. O nosso Deus, ele quer uma família de muitos filhos e muitos irmãos. E para nós conquistarmos essa família, nós precisamos evangelizar. Então hoje nós vamos ver um curso de evangelismo pessoal, que nós vamos estudar sobre as bases do evangelismo. E depois, em outros vídeos, nós vamos continuando esse estudo que é importante para a minha e para a tua vida. Se você é um novo convertido, uma nova convertida, você deve estar pensando, né? Como eu posso contar mais do meu testemunho? Como eu posso falar do amor de Deus para as pessoas? E se você já é alguém que já se converteu há mais tempo, pode também estar se perguntando isso, né? Olhar para a sua vida e pensar: quais os frutos que eu estou dando para o reino de Deus? Eu estou agradando ao Senhor, conquistando outras vidas para o reino dele? Convidando outras pessoas, evangelizando-as? Então, se você tem esse desejo, vamos aprender coisas interessantes aqui para ser útil e para você pôr em prática essa questão. Eu vou usar aqui, nesse curso de evangelismo pessoal, alguns materiais, né? Vou usar as minhas próprias experiências, né, de vida, vou usar a Bíblia Shed, vou usar esse livrinho aqui, Curso de Evangelismo Pessoal da ABS Vida. Esse aqui você consegue baixar ele gratuitamente na internet e mandar encadernar, assim como eu encadernei. Também esse livro do Tácito da Gama Leite Filho, da CPAD, Evangelismo, Missão de Todos Nós. Esse aqui da Editora Vida, Cristão Contagiante. E esse aqui também da Editora Vida, de Pastor para Pastor, do Erwin Lutzer. Esses livros vão nos ser importantes para nós estudarmos sobre evangelismo e aprendermos muitas coisas e pôr em prática essa que é a missão principal da igreja, né? Também eu vou usar algum material dos Vencedores por Cristo, que eu aprendi quando participei de uma equipe lá. Vou usar também alguns materiais do pastor Jonas Celestino Ribeiro, que tem apostilas muito boas. E mais alguma coisa assim, vamos procurar aprofundar então. Vamos lá então? Curso de evangelismo pessoal. Quais seriam essas bases do evangelismo, né? O que é evangelismo, na verdade? Bom, se nós quisermos assim simplificar, né, é contar do plano de Deus para as outras pessoas. Aquele plano de Deus que nos alcançou, que Jesus apregoou, que Deus ensinou algumas coisas desde os profetas do Antigo Testamento, e alguém um dia nos contou esse plano e nós percebemos que era verdade e nós o aceitamos. Agora esse plano nós passamos para outras pessoas, né? Que é o juízo de Deus, o amor de Deus, a misericórdia dele. Mas se nós quisermos assim aprofundar um pouquinho mais esse conceito de evangelismo, vamos ver o que nos diz aqui o pastor Tácito no livro Evangelismo, Missão de Todos Nós. O evangelismo significa apresentar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou homem, num ponto particular da história do mundo, a fim de salvar uma raça arruinada. Lá em Gálatas 4:4 nós vemos que, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o pastor Tácito nos diz que evangelismo é a tarefa de testemunhar de Cristo aos perdidos. Evangelismo é a tarefa de levar pessoas à salvação em Jesus Cristo. É a tarefa de alistar vidas no serviço de Jesus Cristo. É a tarefa que a igreja tem de proclamar, propagar e estabelecer tudo que contém a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Evangelismo é pregar a Jesus Cristo e dele testemunhar.
E evangelismo é a tarefa que se executa para ganhar vidas para Jesus Cristo. Então isso é evangelismo, vem de evangelho, boa nova, que Deus veio trazer até nós. Também o pastor Tácito diz que essa responsabilidade é de cada crente em particular. Talvez, né, muitos de vocês estão me ouvindo, né? Quem sabe em qual parte do Brasil ou do mundo. Então, eu não conheço a realidade, né, de você, né? Talvez você está numa igreja que o pastor não evangeliza, ou que não tem um programa de evangelismo, e você fica esperando que haja um programa da sua igreja para você evangelizar. Mas essa é uma tarefa sua. Então, você precisa dar frutos e fazer alguma coisa, né? Essa responsabilidade é de cada crente, em particular, de cada seguidor de Jesus Cristo. Não há privilégios, não há exceções, porque todos os seguidores de Jesus Cristo estão alistados necessariamente nesta milícia, neste exército de evangelização, objetivando levar almas a Jesus Cristo e fazer dos pecadores discípulos do Divino Mestre. Então veja, evangelismo é isso, portanto, né? Então vamos ver algumas bases. Em primeiro lugar, para que você evangelize alguém, você precisa ser salvo, né? Não sei se você conhece aquele texto em Atos que o apóstolo Paulo estava expulsando demônios naquela região. Então, alguns demônios entraram numa pessoa lá e uns judeus, filhos de Seva, tentaram expulsar esse demônio invocando o nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio disse para eles: olha, eu conheço Jesus, conheço quem é Paulo. E vocês, quem vocês são? E se atirou em cima deles, rasgou as roupas dele, fez miséria com eles. Então, eles não eram pessoas salvas. Eles não tinham a experiência pessoal com Jesus. Eles não tinham a autoridade de Jesus para fazer aquilo que eles foram fazer. Da mesma forma, para evangelizar, nós, antes de tudo, já teremos sido evangelizados. Aceitamos a palavra que nos foi dada e entramos num relacionamento com o Senhor. Então aí nós estamos aptos a evangelizar. Essa é a primeira coisa, eu ser convertido, né? Aqui em Efésios 2, 8, 9, veja o que diz aqui, ó. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus quer que a gente dê fruto. Precisamos dar frutos, obras boas. Mas para isso nós precisamos ser salvos, né? O apóstolo Paulo está falando para pessoas que foram salvas pela graça. Então, essa é a primeira base, né? Depois, não necessariamente uma ordem ou outra, né? Mas nós precisamos de todas essas bases bem firmadas para saber que nós temos condições, sim, apesar de sermos fracos, de fazer a nossa parte e cooperar com Deus na programação do Evangelho. Mateus 28, 18 a 20, é preciso conhecer e se dispor à ordem que Jesus deu. Você sabe qual? Mateus 28, versículos 18 a 20. Olhem o que Jesus disse para os discípulos e diz também para você: todo aquele que se converteu a ele e é filho dele. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você viu? Jesus prometeu estar conosco até o fim, jamais vai nos abandonar. E nos mandou ir por todo o mundo e ensinar a todas as pessoas a tudo aquilo que ele nos ensinou, né? Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Então veja, né? Que importante. Às vezes a gente torce isso aqui, né? A gente fica esperando que as pessoas entrem na igreja. A gente tem lá um local de congregar, né? Um local onde a gente vai adorar, e a gente fica esperando que as pessoas entrem lá. Algumas pessoas nunca vão entrar dentro de uma igreja. Se a gente não for buscar onde elas estão, elas não vão se converter, porque elas têm aversão à igreja. Mas quem sabe se um de nós falar com eles no trabalho, ou na casa de um parente, de um amigo, numa outra circunstância, num hospital, ele pode ouvir a palavra, mesmo que esse não entrasse na igreja nunca, né? Às vezes também a gente fica esperando que as pessoas entrem na igreja e que um ou dois se converta, e a gente esquece que no mesmo minuto que esse um ou dois se convertem, milhares estão se perdendo nas drogas, na prostituição, em tudo que não presta. Porque muitas vezes a gente não vai lá fora buscar eles. Pense numa pescaria. Se você quer pescar um peixe, você tem que pegar a rede ou pegar um anzol e ir lá onde os peixes estão, é ou não é? No rio ou no mar? Ou você vai ficar ali na terra esperando que os peixes pulem para dentro do balde? Não, claro que não, né? Eles têm que ser pegos onde eles estão. Eles não vão vir até você. Por que então a gente vai achar que os pecadores têm que vir até a gente? Jesus ia por todas as cidades, os discípulos também iam. O apóstolo Paulo ia quando as pessoas estavam na sinagoga, quando estavam em outros lugares. Filipe foi para Samaria. A igreja ia atrás das pessoas. Nós vamos esperar que as pessoas venham para um lugar chamado templo ou chamado igreja, né? Então é muito complicado isso, né? Veja que nós temos que ir, não é esperar que as pessoas venham pela vontade delas, né? Mas então é preciso conhecer essa ordem que Jesus deu e dizer: eu estou disposto. Uma outra base muito importante é o seguinte: poder para testemunhar. A gente não tem como converter o pecador. A gente pode, como cooperador do Senhor, como bom dispenseiro dos mistérios dele, entregar a palavra para alguém. A gente pode fazer isso. E mesmo para isso nós temos que orar, buscar a Deus, para estar com aquele coração fervendo e cheio de coisas boas para dizer para a pessoa, né? Mas só no a gente dizer, a pessoa não vai se converter, porque tem o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Podemos anunciar a palavra, mas o coração da pessoa não vai se abrir. Jesus disse: permaneçam em mim. Sem mim, nada vocês podem fazer, né? Então nós precisamos do Espírito Santo. Veja o que diz aqui em Atos 1:8, né? A gente não vai sozinho para a evangelização. A gente vai com o Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então vejam que o poder para testemunhar vem do Espírito Santo. Jesus tinha falado de Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir de Jerusalém, Judéia e Samaria, porque ele estava naquela região ali, né? Mas a gente poderia pensar nas nossas cidades de hoje, né? A minha cidade, o meu estado, o meu país, o mundo. Mas de qualquer forma, precisamos receber poder
do Espírito Santo. Veja também aqui que Jesus disse isso como sendo algo, digamos assim, líquido e certo. Ele falou para os discípulos, vocês vão receber poder do Espírito Santo, né? Não tinha acontecido ainda o Pentecoste, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele não disse, alguns vão receber e outros não vão receber. Vocês têm que fazer isso, isso e isso para que vocês recebam. Não, ele disse o que ia acontecer. Vai acontecer isso. O Espírito Santo vai fazer isso. E quando isso acontecer, vocês vão ser minhas testemunhas. Então veja que se eu sou convertido, se eu tenho o Espírito Santo, como eu posso não ser uma testemunha? A palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito que me foi dado. Como posso então eu não ser testemunha? É impossível que eu esteja cheio do Espírito Santo e não seja uma testemunha. Teria que haver uma coisa muito estranha, muito errada. Porque se o Espírito Santo está, ele quer buscar o pecador. E enche o nosso coração de vontade de fazer isso, né? Mas então, recapitulando aqui, é preciso ser salvo. Se você é salvo, então está pronto. É preciso conhecer e se dispor ao chamado de Jesus. E é preciso ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, sobre isso, também diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? Uma pessoa que se embriaga, ela faz bobagens, né? Mas uma pessoa cheia do Espírito, versículo 19, ela fala com salmos, ela está cheia da palavra de Deus. Ela entoa e louva de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É uma pessoa que dá graças por tudo que acontece ao nosso Deus e Pai, versículo 20. Né? E versículo 21 é uma pessoa que se sujeita aos outros no temor de Cristo. Então, se essas atitudes não estão aparecendo, onde é que está o Espírito Santo na minha vida? Se ele está, as coisas vão acontecer. E eu vou ter desejo de evangelizar, e eu vou ter certas atitudes que ele me motiva, né? Que, como diz a palavra, as obras da carne não agradam a Deus, mas o andar no Espírito sim. Né? Então, ainda indo um pouquinho mais além, nós precisamos ter uma vida limpa. Porque como a gente pode testemunhar de Jesus estando em pecado, né? Tendo pecado não confessado e pecado que nos domina? Lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz antes no versículo 8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso, né? Porque a gente sabe, nós somos falhos, né? Infelizmente, mas a gente peca às vezes, né? Então, mas a gente pode, no momento que vê que aquilo está errado, se arrepende, pede perdão para Deus, tem uma vida limpa e Deus pode usar a tua vida convertendo, buscando outras pessoas para se converterem a Cristo, né? Nós precisamos também de um treinamento, né, para a evangelização. Porque há uma evangelização que não é evangelização. Eu já vou falar sobre isso, né? Às vezes a gente pode estar achando que está evangelizando e não está, né? Vamos ver o que diz aqui em 1 Pedro 3, 15 a 16. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então eu tenho que estar preparado para quando alguém me pedir, né, se é a tempo ou fora de tempo, como Paulo diz, né, que a gente deve pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, né?
Mas alguém pode ver as minhas atitudes, acha que as minhas atitudes são diferentes de todo mundo que a pessoa conhece, e ela pode perguntar, então, o que tu tem de diferente, né? E eu tenho que estar preparado para explicar para a pessoa como a salvação é, né? E isso nos leva a uma pergunta que eu coloquei aqui. O que o evangelismo não é? O que o evangelismo não é você ir, por exemplo, num hospital, entrar lá em 10 quartos e dizer para a pessoa que está lá no hospital, Jesus te ama, tu quer aceitar Jesus? E aí as pessoas vão dizer, sim, eu quero. E aí você sai de lá dizendo 10 pessoas se converteram. Parece muito bonito isso, né? Mas isso não é evangelismo. Como uma pessoa pode dizer que quer receber Jesus se ela não conhece o plano de salvação, se ela não sabe que ela é pecadora, se ela não sabe que ela está em rebeldia contra Deus, ela não conhece a misericórdia de Deus, ela não sabe como as coisas aconteceram? Se nós não explicarmos para ela, ela não tem como dizer se ela quer ou não quer. Para um brasileiro, por exemplo, dizer Jesus te ama, dificilmente alguém não vai gostar, mas ao mesmo tempo Jesus me ama, mas também o santo tal também me ama, e o espírito tal também isso. A pessoa vai dizer, eu quero, quando na verdade ela não sabe o que ela está dizendo. Então isso não é evangelização. Dizer isso para a pessoa assim rapidamente, sem explicar nada, isso não é evangelização, né? Isso é uma distorção. Vamos pegar aqui, nesse livro aqui do Erwin Lutzer, De Pastor para Pastor, ele conta aqui uma coisa que acontece muito, né? Às vezes numa igreja lá estão pregando um assunto que nem é sobre salvação, não estão falando sobre plano de salvação, nada disso. Aí fazem um apelo, as pessoas vão lá na frente, nem sabendo pelo quê, né? E aí depois é dito, 20, 30 se converteram. Aí vai ver na outra semana, no outro mês, não tem nenhuma daquelas pessoas na igreja, né? Então o Erwin Lutzer, ele fala aqui, uma organização evangelística nos Estados Unidos registrou num ano lá 294.784 decisões por Cristo, ou seja, aceitaram a Cristo. Contudo, dentre essas pessoas, apenas 14.337 entraram em comunhão com a igreja. Eu já vi culto onde foi feito o apelo, uma pessoa determinada foi lá e aceitou Jesus. Aí aquele que estava pregando, quando chegou no final do culto, lá na rua, foi cumprimentar ele porque ele tinha aceitado Jesus. Aí ele disse, não, eu não aceitei Jesus, eu fui ali para receber oração. Então veja como é muito complicado isso, né? Eu preciso, para evangelizar realmente, explicar as coisas para as pessoas. Você lembra que, por exemplo, Jesus, ele entrou num assunto sério com a samaritana. Você não conhece a conversa de Jesus com a samaritana? Quantas coisas ele falou ali, né? E ela recebeu Jesus. Você deve lembrar também quando Jesus falou com o jovem rico. Ele guardava alguns mandamentos, ele se adorou a Jesus, mas quando Jesus tocou numa área que ele precisava abandonar na vida dele, ele não quis e foi embora triste. Não? Então, você diria que ele era salvo? Não, ele não quis. Ele compreendeu todo o plano que Jesus explicou e eu tenho muitas propriedades, eu não vou largar isso aí, né? Nós podemos pensar também em Paulo do Areópago, né? Paulo começou a pregar para aqueles filósofos. Quando chegou na parte que ele foi falar sobre a ressurreição, aí eles disseram, não, sobre isso nós vamos te ouvir em outra ocasião. E não quiseram. O plano estava sendo bem apresentado, mas eles não quiseram. Mas a palavra de Deus não volta vazia, né? Então, um homem que cuidava ali do Areópago, chamado Dionísio, mais algumas mulheres e outras pessoas, esses sim se converteram, se juntaram a Paulo e a vida deles foi transformada, né? Acho que eu notei, o carcereiro,
Lembram do carcereiro, né? Paulo e Silas tinham apanhado muito, estavam numa situação bem tenebrosa, mas mesmo assim eles aceitavam a vontade de Deus, né? Coisas que às vezes a gente não aceita, né? Temos que dar graças a Deus por tudo. E quando o anjo rompeu aquelas grades e aconteceu todo aquele tumulto lá, né, para livrar Paulo e Silas, o carcereiro viu aquilo, ele mesmo veio perguntar: Senhores, que eu devo fazer para ser salvo? Né? E aí a palavra foi explicada para eles. Então, existe um evangelismo que não é evangelismo. E as pessoas até pensam que é. Ah, Jesus te ama. Ah, Jesus te ama. O que a pessoa vai entender com Jesus te ama? Alguns vão entender até que, Jesus me ama, então eu posso continuar pecando e errando à vontade, porque ele me ama mesmo, né? Ele é por mim, ele me abençoa, né? Tem que ser falado todo o evangelho, todo o plano, né? Claro que nós não vamos entrar nisso aqui hoje, senão vai ficar muito grande o vídeo, mas no próximo a gente entra. Mas é preciso mostrar primeiro a justiça de Deus, né? As consequências do pecado, do afastamento de Deus, o amor de Deus e a misericórdia para restaurar o homem de novo. Então a pessoa deve ouvir essa mensagem e pensar racionalmente: eu quero isso para minha vida ou eu não quero? Né? O plano tem que ser bem explicado, senão a pessoa não sabe o que ela está decidindo, né? Então, evangelismo é isso. Se você tem desejo de ganhar pessoas para Jesus, então vá se preparando. Continue também assistindo aos outros vídeos em continuação a esse, que nós vamos falar de muitas outras coisas interessantes relativas ao evangelismo. E então você vai ficando preparado ou preparada e participar da grande comissão de Jesus. Lembre de uma coisa também que eu quero acrescentar, mas a gente não vai entrar em detalhes nisso hoje, só num próximo. O resultado não depende de você. O resultado é com Deus. Algumas pessoas você vai falar do evangelho e elas vão receber com toda alegria. Jesus disse, né? Se me receberam a mim, vão receber vocês também. Mas outras não vão querer saber, né? E talvez você vai pensar: mas eu evangelizei mal. Não dá. Não, não é isso. É que a pessoa ela escolhe sim ou não. Até Jesus eles rejeitaram. Rejeitaram Paulo. Rejeitaram os apóstolos. Tem pessoas que não vão querer. Vão ficar até indignadas. Mas o resultado não depende de você. O resultado é com Deus. Você tem que fazer a tua parte. Compreendeu? Então é isso aí. Por hoje, né? Por hoje vamos terminar por aqui, mas vamos continuar mais adiante aí. Se você também tiver perguntas, quiser falar coisas, escreve ali no YouTube, bota as mensagens ali e nós vamos indo adiante com esse cursinho de evangelismo, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção, que Deus te abençoe.